Salmo de número 91, vocês acharam, amém? Diz assim o texto sagrado: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, pois Ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você estará seguro, e a sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao seu lado e 10.000 à sua direita, você não será atingido. Somente com os seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você disse: o Senhor é o meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá, praga alguma chegará à sua tenda. Porque aos seus anjos Ele dará ordem ao seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Deus diz: porque a mim você se apegou com amor, eu o livrarei. Eu o protegerei, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Eu o livrarei e o glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Tremendo, né? Esse salmo é tão poderoso que tem pessoas que o querem usar como um amuleto. Então, de vez em quando, você pode já ter tido essa experiência, chegar na casa de alguma pessoa, encontrar a Bíblia aberta no Salmo de número 91. Não é verdade? Aquilo para elas é como um amuleto da sorte, é como um amuleto de proteção, não é? Então, está ali aberto no Salmo de número 91. Por quê? Porque é um salmo poderoso. Agora, o que as pessoas às vezes não compreendem é que a letra não significa nada se ela não estiver envolta na fé. Não é o que está escrito, mas é crer no que está escrito. Não é simplesmente a Bíblia aberta, mas é a Bíblia no coração, é a Bíblia na mente que faz a diferença. É a fé na palavra que faz a diferença. Não adianta abrir a palavra e diz pronto, porque nada vai acontecer. O que adianta é viver, é confessar a palavra, é crer e confessar a palavra, crer com o coração e confessar com os nossos lábios. Então muita gente pensa que esse aqui pode servir como um amuleto de sorte. Não existe essa história de amuleto de sorte. A Bíblia, ela precisa ser conhecida, crida e confessada, para que se torne vida, que se torne rema, que se torne poder de Deus operando em nosso favor. Não adianta só você ter 10 Bíblias guardadas lá na sua casa, ter uma coleção de Bíblia, todas as que lançam, eu compro, todas as versões novas eu compro, e isso e aquilo, se elas permanecerem fechadas, elas não serão nada mais do que um livro. Mas quando você começa a buscar a Deus nessa palavra, meditar nesta palavra, como diz as Escrituras, de dia e de noite, vivê-la, confessá-la e vivê-la, então sim, essa pode ser a boca de Deus falando com você, se você buscar o conhecimento que existe aqui. Amém? Então, este salmo é uma confissão de fé extraordinária. E mais do que tenhamos necessidade de nos apegar às minúcias e tentar entender cada versículo, aqui o que está escrito em cada versículo, não é verdade? Ninguém sabe ao certo quem escreveu esse salmo, né? Alguns atribuem a composição deles a Moisés, talvez pela parte do salmo que diga: caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido, porque Moisés vivenciou essa realidade na saída do Egito. Quando houve ali o anjo da morte, foi ordenado passar e matar os primogênitos do Egito, e foi uma grande mortandade naquele dia, naquela noite. Mas Deus havia dito a Moisés que ordenasse aos filhos de Israel que imolasse um cordeiro, né, um carneirinho novo, e passasse o sangue nos umbrais da porta.
Essa era a forma de identificação, para que o anjo da morte não tocasse ninguém da família. Hoje nós não temos a necessidade desses sacrifícios, porque houve um único sacrifício em prol de nossas vidas, que foi o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, para nos santificar. Também não temos necessidade de aspergir sangue em nossa porta, porque já existe o sangue de Cristo, que na dimensão espiritual é visto e reconhecido pelos céus e pelo inferno. Todos temem o nome de Jesus, todos temem o sangue de Cristo, e os céus glorificam o sangue do Cordeiro, não é verdade? Porque é este sangue que tira o pecado do mundo. Mas então ali Moisés experimentou essa realidade. Quando foi no outro dia, estava o luto no Egito, mãe chorando, pai chorando, pela dureza do coração, aquele povo que rejeitou a Deus, rejeitou a palavra do Senhor, que se insurgiram contra a vontade de Deus, sofreram, não é, aquele mal, aquela praga terrível, que acometeu ali os seus primogênitos. Mas o povo de Deus, o povo que confiou no Senhor, o povo que obedeceu ao Senhor, foi preservado de tudo isso, e nenhum dos primogênitos do povo hebreu caiu ali morto. Então eles saíram do Egito. Naquele dia Faraó os libertou e disse: vão embora, saiam daqui, não queremos mais vocês aqui, porque eles não poderiam resistir ao poder do Deus de Israel, Deus vivo e verdadeiro, não é? Então olha só, então mais do que a gente pensar nessas minúcias, a gente pensar nesta confissão de fé. Outros dizem que esse salmo deve ter sido escrito por Davi então, né? Porque Davi viveu experiências extraordinárias com Deus, e ele foi um homem que passou por muita luta, muita adversidade, muitos problemas em sua vida, mas ele sempre tinha uma confissão de fé, uma confissão positiva. Mesmo quando existia no seu coração a dor, o lamento, a angústia, ele confessava que Deus era a sua rocha, a sua proteção, a sua fortaleza, o seu socorro bem presente. E você conhece o fim de Davi. Qual foi o fim de Davi? Foi um fim de derrota? Não, foi um fim glorioso, foi um fim de vitória. Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus, assim como Moisés, que foi tido como homem que falou com Deus face a face, embora obviamente ele não viu a face de Deus, mas Deus se manifestava na Shekinah, naquela fumaça de glória ali, e então ele ouvia a voz de Deus daquela fumaça, como se estivesse falando face a face com qualquer amigo. O que nós precisamos focar é no exemplo da confissão de fé. O salmista não quer dizer que você não vai ter problemas na vida, não se trata disso. Isso é uma confissão da grandeza de Deus e das expectativas que nós temos no livramento de Deus, até mesmo porque Deus nem sempre nos livra do problema, às vezes Ele nos livra no meio do problema. Às vezes a vitória vem quando você está passando na tempestade, outras vezes Deus te tira daquela tempestade, onde você, impede você de entrar naquela tempestade, muda a sua rota, mas às vezes o Senhor até permite que você entre naquela tempestade, para que você entenda que Ele é o teu socorro, que Ele é a tua salvação, que Ele é a tua vitória. Então, queridos, o que nós temos que olhar nesta manhã aqui, este é o foco que nós devemos ter, é nesta confissão extraordinária, porque nós precisamos aprender a gerar, através da confissão da nossa fé, um destino vitorioso em Deus. Nós precisamos aprender a gerar um destino abençoado no Senhor. Crendo em Deus e confessando a sua palavra, nós podemos mudar o nosso destino, nós podemos mudar a nossa sorte. Preste atenção, olhe para Davi. Davi foi ungido rei ainda muito cedo. Foi assim ou não foi? Foi. O profeta foi à casa do seu pai Jessé, lá em Belém, e Samuel então disse a Jessé, ele foi oculto, porque Saul era rei, se soubesse, não ia ser bom para ele, né? Então Deus o mandou, ungiu um dos filhos de Jessé, e Deus não disse quem era. Deus sempre tem uma pegadinha, né? Ele foi lá, quando ele viu o mais velho Eliabe, ele disse: com certeza está diante de mim o ungido do Senhor. E Deus disse: não é este. E Deus disse a ele: não olhe o homem como o homem olha os homens, olha os seus semelhantes, não é verdade? Olhe o homem como Deus olha. Então não é pelo aspecto físico, mas Deus olha o coração dos homens.
E quando acabaram-se todos os que estavam na casa, ele perguntou: não tem mais ninguém? Não, tem um mais novo não está aqui, porque não se tinha expectativa de que seria ele o escolhido de Deus. Ele é um pastor de ovelha, ele está no campo com a ovelha, manda chamar, porque ninguém vai comer, disse o profeta, antes que ele chegue aqui. Quando ele chegou, Deus disse a ele: é este, unge-o. E ele ungiu Davi. Então Deus estava ali revelando o seu propósito na vida de Davi. Mas eu quero perguntar a você: o simples fato de Deus ter um propósito em Davi ser rei, fez de Davi um rei? Não fez. Eu vou dizer uma coisa para você: Deus tem um bom propósito para cada habitante deste mundo, 8 bilhões de almas. Deus tem um propósito maravilhoso para a vida de cada um destes habitantes do planeta. Mas infelizmente, a maioria deles não vão viver o propósito de Deus, porque não creem, porque não o abraçarão, porque não darão crédito e se afastarão do propósito de Deus. Davi poderia ter escolhido se afastar do propósito de Deus, mas Davi corroborou com o propósito de Deus, com seus pensamentos, suas confissões de fé. Nós encontramos tantas nos Salmos, né? E suas atitudes, em submissão à vontade de Deus e em fé. Isso pavimentou, construiu o caminho para que Davi chegasse aonde Deus o queria levar. Veja como as coisas são, não é verdade? Tem muita gente que até identifica o propósito de Deus na sua vida, mas não corrobora com este propósito. Então eu quero falar sobre confissão de fé. Mas eu quero dizer uma coisa para você, para que a gente entenda o poder da confissão de fé, ou da fé, nós precisamos também entender as amarras que uma confissão negativa produz em nossa vida, ou no ambiente em que nós estamos. Essa confissão de fé, quer tenha sido produzida por inspiração do Espírito Santo, através da vida de Davi, ou de Samuel, ou de qualquer outro servo de Deus, não quer dizer que nunca ele teve problemas na vida dele. Porque quando nós lemos o Salmo de número 91, não é? Parece que, assim, isso aqui é uma pessoa que nunca vai ter problema na sua vida. Não quer dizer isso. Quer dizer que existe uma confiança em Deus que está para além de circunstâncias, ou das circunstâncias adversas. Mesmo que os problemas venham, Deus é Deus que pode me livrar do meio dos problemas. Então essa é a grande questão. Agora, muitas vezes nós estamos assim, sabe, sempre tomados por aquela declaração negativa. O que a palavra, né, diz sobre isso? Há um texto muito interessante em Provérbios, que as pessoas às vezes elas fazem até uma interpretação assim muito forçada disso, mas olha o que o texto diz. Provérbios capítulo 6, versículos 1 e 2. Meu filho, se você ficou por fiador do seu próximo e se comprometeu com um estranho, ele está falando aqui de alguém que foi fiador. Esse negócio de fiador, tu sabe que é um problema, né? Está enredado com as palavras da tua boca e ficou preso pelo que você falou. Pelo que você falou, pelo acerto que você fez com aquela pessoa. Ele usa o exemplo aqui do fiador. Mas há uma aplicação extraordinária aqui. Por quê? Porque as nossas declarações, elas não são vazias, elas geram créditos ou débitos no mundo espiritual. Então, assim, tomando este exemplo, a palavra aqui não diz respeito apenas ao que está se referindo, de que você está amarrado com as palavras da sua boca. Há um sentido, né? Ele está dizendo, olha, o fiador, ele chegou lá e foi fiador de alguém, na verdade, né? E junto a um credor, e ele foi o avalista, né? Ele foi o avalista daquela pessoa. E quando ele deu o seu aval, ele se responsabilizou por aquele débito. Então, Salomão está dizendo a ele, corre lá e acerta esse negócio, que isso vai dar mal para você depois, porque você se amarrou com as palavras dos seus lábios. Mas aqui é gerado um princípio. Gente, o que você fala tem poder, para o bem e para o mal. Nós temos que ter muito cuidado quando liberamos palavras. Nós temos que ter muito cuidado, porque isso pode gerar, em desfavor de nossas vidas, débitos.
Então, cuidado com essas palavras negativas que você anda falando acerca de você, acerca da sua família, acerca do seu ambiente de trabalho, acerca da sua igreja, acerca de céu, acerca do que quer que seja, irmãos, acerca da própria nação. Ora, nós sabemos os problemas que são existentes aí, mas não vamos amaldiçoar as coisas através de palavras que são negativas. Tem gente que entulha tudo por onde passa, com suas palavras negativas, com suas murmurações. É assim ou não é? Você conhece pessoas assim. Jesus disse e ensinou através da parábola do semeador que palavras são sementes. Você sabe disso, não sabe? Palavras são sementes. E estas sementes, elas produzem de acordo com a sua espécie. Então, se você profere palavras de maldição, palavras negativas, o que é que você vai colher? A bênção, a vitória, um futuro próspero, um futuro abençoado. Se você no seu casamento profere palavras que estão destruindo o teu relacionamento, eu não gosto, porque está tudo ruim, porque isso, porque aquilo, o que é que você acha que você vai colher? Você plantou essa negatividade, você a vai colher. O apóstolo Paulo, em Gálatas, capítulo 6, verso 7, ele diz: não se enganem, de Deus não se zomba, porque aquilo que a pessoa semear, isso também ela colherá. Aqui há uma abrangência, porque estamos falando de atitudes também, não é verdade? Mas não podemos negar o fato de que as palavras, elas têm influência. As palavras não estão perdidas no vento. As palavras liberadas aqui, elas geram um efeito, porque elas têm uma introspecção no mundo espiritual. E elas geram um efeito, irmãos. Não tem como. Você vai ali proferindo aquelas palavras amargas e as pessoas se tornam cada vez mais assim. Os ambientes onde elas convivem se tornam cada vez mais assim. E as pessoas não compreendem isso. E nós precisamos transicionar a nossa mente e aprender que a confissão da fé, ela produz vitória. Quanto mais você profere palavras negativas, você atrai essas coisas, porque você está semeando, 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 e aquela colheita virá em seu desfavor. Agora, para alterar a realidade adversa, a primeira coisa a fazer é deixar as confissões negativas e criar o hábito de fazer confissões positivas de fé. Olha para quem está do teu lado e pergunta ele: quais são as tuas confissões? Negativas ou positivas de fé? Então, olha que tipo de confissão você faz. Vida, dia, o azar, né? Misericórdia. Agora para você. A Bíblia diz, né? Ele fala sobre aquela pessoa rixosa, aquela pessoa que só faz, né? Aí Salomão diz: é melhor dormir no celeiro do que com a mulher rixosa dentro de casa. E vice-versa, né? Da mesma forma, conviver com gente rixosa é um problema. Vamos lá. Infelizmente, muitos cristãos não têm essa cultura da palavra. E são o quê? Pessimistas e tendenciosos a enxergar sempre as coisas por uma perspectiva negativa. É aquela história de olhar sempre a parte vazia do copo. Isso é hábito, irmão. E não se vence um hábito só dizendo assim: eu quero. Você precisa lutar contra este hábito. Tem gente que só olha a parte negativa das coisas. Se ela olha no espelho, ela não procura admirar o que está vendo de belo. Mas se o cabelo não está arrumado como queria, aí, meu Deus, esse cabelo não tem jeito. Tem jeito esse cabelo. Não é verdade? Pode estar ali todo arrumado, mas o sapato, não tem um sapato que preste, não tem um sapato bonito.
Porque sempre procura olhar a parte negativa das coisas, estão sempre olhando por uma grande ou com uma grande lente de aumento as coisas negativas. E quantas coisas boas que você não está vendo? E quanto as coisas, será que Deus só deu coisa ruim? Não, Deus não deu coisa ruim nenhuma. As coisas ruins são consequências, né, do próprio pecado neste mundo, deste mundo depravado, neste mundo perverso, consequência do pecado que nos atinge, nos, né, oprime, enfim. Mas por que sempre há uma tendência de olhar? Olha só como que nós seres humanos somos. Infelizmente muitos cristãos vivem assim também. Digamos que você essa manhã pegou uma roupa mais clara, né? Tom mais claro, foi usar uma roupa branca. Então você tem ali uma peça de roupa toda branca. Aí você identifica uma manchinha pequenininha do tamanho da cabeça do seu dedo midinho. Não posso usar essa roupa. Por quê? Porque toda a brancura do resto da peça é ofuscada por aquele pinguinho ali. Os nossos olhos vão aonde? No pingo. Pã. Meu amigo, se for mulher, só a graça de Deus. Quer ver? Olha lá, fulana está toda... mas olha, o vestido dela está meio amassado ali, naquela curva ali de trás, ó. Como é? Está ali, ó. Incrível, cara. E nossos olhos muitas vezes vai em cima destas coisas. Por quê? Porque nós temos essa tendência de sempre olhar a parte vazia do copo. Sempre olhar. Você vai na casa de uma pessoa, tudo arrumadinho ali, a pessoa limpou, independente, não estou falando de classe, nada, a pessoa arrumou direitinho para você, tudo bonitinho ali, né? Aí, em vez de você valorizar o que está arrumado, às vezes você foi lá no banheiro, precisou usar o banheiro, e a pessoa esqueceu, sei lá, de colocar uma toalhinha lá, a toalhinha está um pouquinho já amarrotada, o sabão já está mais gasto, diz assim, não é possível, a pessoa não tem uma toalha decente para botar nesse banheiro. O cara esquece de tudo, vai comer, não é verdade? Aí vai lá, tudo arrumadinho para você comer e tal, aí almoço delicioso, toma aquele suco, depois sai dizendo, suco doce, tu viu? Misericórdia, diabetes puro aquilo ali. Só misericórdia com a gente. E muitos cristãos levam isso para a sua vida, de todos os sentidos, é no casamento, é no trabalho, é na igreja, não é verdade? Oh meu Deus, a igreja hoje, foi bênção demais, mas eu não gostei não, aquela terceira música, aquela segunda frase disse isso, eu não gostei. E qual é a imagem que você sai do culto? Daquilo que você não gostou. De 100%, 0,5%. Primeiro que o culto não é para você, não é para você gostar, mas tudo bem, você tem uma opinião, mas é aquilo que lhe marca, é aquilo, vai na célula, a célula foi uma bênção, tal, a célula, não, foi, tu viu, a célula foi uma bênção, mas eu não sei se você notou, né, que você parece só ver as coisas boas, né, começou 7 minutos atrasado. Pronto, foi a imagem que ela guardou das coisas. Aqui não tem ninguém assim não, graças a Deus, né? Só tem lá fora, mas aqui não tem ninguém assim, né? Graças a Deus, né? Igreja é uma bênção, mas aquilo não está legal. Eu não sei como é que Deus aguenta a gente, mas Deus é Deus, não é verdade? Que nós somos difíceis demais. Olha só. Será que Deus quer que vivamos assim? Preste atenção. Vamos ver um exemplo aqui. Como é que agia Paulo? Você sabe que Paulo sofreu, né? O próprio Jesus disse, ele verá o quanto vai sofrer por causa do evangelho. Porque ele saiu pelas nações como apóstolo aos gentios pregando o evangelho. E ele tinha conflitos tremendos, porque ele estava na linha de frente da expansão do reino de Deus, e o diabo se levantava onde quer que ele chegava. E escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 4, ele diz aqui, alguns versículos 13, 14, 15, o que ele vai dizer aqui? Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso falei. Também nós cremos e por isso também falamos. Ele está falando aqui, eu criei e confesso.
eu creio e confesso o que creio, não o que é aparente. Olha o que esse cara vai dizer aqui, ó. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, que é Deus Pai, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará juntamente com vocês. Porque tudo isso é para o bem de vocês, ele falando como apóstolo à igreja, né? Para que a graça, multiplicando, se torne abundante as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. Bom, por isso não desanimamos. Se você pegar desde o início do capítulo, ele vai fazer um desabafo, né? Sobre suas perseguições, está abatido, mas não destruído, cansado, mas tudo bem. Aí ele diz assim: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que nosso ser exterior se desgaste, o nosso corpo sinta os pesares, as dores, as angústias, as enfermidades. Olha só, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova a cada dia, pela confissão, olha só, pelo do que cria, claro, né, na palavra de Deus, porque a nossa leve, o que eram as circunstâncias adversas para Paulo, preste atenção nisso, crente, desapercebido, olha para cá, porque a nossa leve e momentânea tribulação, o que era uma circunstância adversa para Paulo? Uma leve e momentânea tribulação, produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação, na medida em que não olhamos as coisas que se veem com os olhos naturais, é isso que ele quer dizer, né? Mas para as que não se veem, porque o que é fé? Fé não é o que a gente vê, ou não é naquilo que a gente vê. Fé é firme fundamento de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, elas vão passar. Mas as que não se veem são eternas, elas vão permanecer. Então a sua confissão não era baseada nas aflições que ele estava passando. Ele está dizendo que são circunstâncias adversas que precisam ser vencidas. Elas produzem angústia, elas produzem tribulação, medo, mas elas são circunstâncias a serem vencidas. Não são estas circunstâncias que determinam quem eu sou, nem o que serei. O que determina é o que creio de Deus e a minha confissão de fé. A minha confissão de fé não é que eu sou um derrotado. O sujeito está lá desempregado, procurando um negócio, um rumo na vida para fazer. Aí começa a dizer, está tudo ruim, nada vai para frente, não tem trabalho, nem pensar em abrir alguma coisa. Cara, você está estagnado, você não vai sair dali, você vai retroceder, você vai murchar, porque essa é a tua confissão. Isso você está confessando. A Bíblia diz que o coração está cheio, a boca fala. Agora você pode estar passando na prova e você começa a confessar: meu Deus é um Deus tremendo, um Deus que abre portas, um Deus, sabe, que tira empecilhos do caminho. As coisas podem parecer difíceis, mas quando Deus age, tudo se organiza. Este é o Deus que chama a existência. A Bíblia diz, ele é o Deus que ressuscita os mortos e chama a existência as coisas que não existem. Não é isso que Deus faz? É isso que Deus faz. É assim que Deus age. Sara, a mulher de Abraão, era uma mulher estéril, tinha 90 anos de idade, já tinha passado o costume das mulheres de gerar, não tinha mais como, humanamente falando. Deus vai a Abraão e diz, tua mulher esse ano vai ter um filho. Sara dentro da tenda, ali a teofania, né, o anjo do Senhor, Sara dentro da tenda dá uma risada, e diz, como é que eu vou poder ter filho? Ela não sabia quem estava ali, não é verdade? Ela achou que fosse um homem normal. E o Senhor diz a ela, por que tu riste? Ela diz, não, meu Senhor, eu não ri. E ele disse, riu? Não diga que tu não riste, porque tu riu. Por isso que Isaac chama Isaac, e o significado de Isaac é riso. E ele disse algo para Sara, existe alguma coisa demasiadamente difícil para Deus?
9 meses depois, está Isaac lá no colo de Sara. E Sara amamentando a criança. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O que Deus fez, queridos? Isso aqui é tanta coisa. O que Deus fez na vida de Abraão? Ele mudou, em primeiro lugar, o nome de Abraão. Abrão, como Abraão se chamava, significa príncipe exaltado. Abraão, pai de povos. O cara tinha uma mulher estéril, e ele botou aquele sujeito para ser chamado de pai de multidões, de pai de povos. Porque a confissão de fé, ela tem o poder de mudar o nosso destino. Quem fez isso foi Deus, nos ensinando a trilhar um caminho de vitória. Sara também da mesma forma, se chamava Sarai, e ele disse, agora tu vai chamar Sara, tu vai ser mãe de muitos. E aqueles 2 velhinhos chamando um pai de multidão, a outra mãe de muitos e tudo mais, já pensou? Ela estéril. Então todo mundo, acho que pensava assim, zombava, né? Porque quem não conhece a mente de Deus, cara? Como diz a Bíblia, o homem natural não compreende as coisas do Espírito Santo, que ele parece loucura, mas o espiritual compreende tudo muito bem, não é? É isso que a Bíblia diz. Então a gente podia falar aqui de tantos exemplos. O próprio exemplo aqui do Salmo de número 91, é exatamente esta lógica, a lógica da confissão da fé. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, dirá do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, minha fortaleza, nele confiarei. Olha que maravilha, o cara está declarando, o cara está proferindo palavras de fé, em tempos de guerra, em tempos de perseguição, ele está dizendo que ele está guardado pelos anjos do Senhor, que 1000 vão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas ele não será atingido. Ele vai ver os ímpios sendo atingidos porque não creem no poder desta palavra, mas ele não será atingido. É a confissão da fé dele, e ele está gerando um mover sobrenatural na sua vida. Quando Jesus Cristo vai ter com o cego de Jericó, Bartimeu, o Senhor olha para aquele cego que está chamando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele olha para aquele cego e ele faz uma pergunta incrível: o que você quer que eu faça por você? O cara é cego, gente, pelo amor de Deus, Jesus, se toca aí, o homem é cego. Não, eu quero ouvir a confissão. O que você quer? Que tu me cures, que eu veja de novo. E o Senhor então vê, e os olhos dele abriram-se. Glória a Deus. O problema não é o poder de Deus, o problema somos nós. Algumas coisas que eu quero que você guarde aí para a gente encerrar aqui, sobre a confissão de fé e a confissão negativa. Primeira delas, a confissão da fé na palavra de Deus, obviamente, não vem com pensamento positivo, eu estou falando aqui de coisas na palavra, né? A confissão da fé na palavra de Deus tem o poder de alterar nossa forma de pensar e, consequentemente, nossa forma de agir. A confissão negativa tem o poder de escravizar nossa mente a pensamentos negativos e destrutivos. Uma pessoa que só tem confissões negativas, irmãos, ela está se destruindo. Eu vou dizer uma coisa para você: boa parte dos seus problemas são confissões negativas. Eles pelo menos são potencializados pelas confissões negativas. É o adubo da obra de Satanás. Você precisa mudar isso na sua vida. Este hábito de murmurar. 12 homens foram enviados por Moisés, a mão de Deus, para espiar a terra da promessa, Canaã. Eles rodearam a terra, passaram por toda aquela terra onde habita hoje o povo de Israel, né? Estamos falando aqui de 3.500 anos atrás, hein? E quando eles voltaram, 10 desses homens trouxeram uma confissão negativa. O que é que eles disseram? A terra até que é boa, mas não podemos habitar nela. Por quê? Porque existem ali homens de uma estatura impressionante, os filhos de Anak,
cidades fortalecidas, fortificadas, exércitos, e nós não temos como tomar posse dessa terra. Esta é uma terra que devora seus habitantes. Isso aqui é um laço que vai nos destruir. Olha, Deus havia prometido a terra a eles, e os abençoados estavam ali, com essas palavras destrutivas. Eles mataram a fé no coração de todo o povo. Isso acontece muito. Cuidado com o que você está ouvindo, até dentro de igreja, meu irmão. Muito cuidado, porque tem gente que mata a fé. É muito diferente. Você entra na igreja e alguém diz: olha, vai ser uma bênção na sua vida. Olha como foi bonito, olha como foi lindo. E outro diz: esse problema, você sabe, né? Aqui. Vai matando sua fé. Olha o que você faz, ó. Cai fora, para você não se contaminar. A confissão negativa destruiu a congregação do Senhor. 2 homens que você conhece muito bem, Josué e Caleb, disseram o contrário. Não, peraí, a terra é boa, nós temos toda a capacidade de possuí-la, se Deus se agradar de nós, Deus nos colocará dentro dessa boa terra. Você sabe o que aconteceu? Deus se indignou por aqueles homens profanarem a bênção do Senhor, infamaram a bênção do Senhor com palavras. E Deus disse: ninguém dessa geração, de 20 anos para cima, vai pisar nessa terra. Todos eles morreram no deserto, seus filhos foram possuir a terra. Quem estava lá? Quem? Josué e Caleb. Sabe por quê? Porque a confissão da fé pavimentou um destino vitorioso para esses 2 homens. Totalmente diferente uma coisa da outra. Então, quando você caminha com quem anda na confissão de fé, você se torna liberto. A confissão da fé, na palavra de Deus, tem o poder de transformar mal em bem. Você muda muitas vezes sentenças, confessando a palavra de Deus e crendo na palavra de Deus. Lembra do testemunho que eu falei aqui no início? Você muda, você altera o destino das coisas, crendo e confessando a palavra de Deus. Agora, já a confissão negativa tem um poder de transformar o que é bom em mal. Olha o exemplo dos espias. Deus havia dado a terra, eles só foram lá espiar e ver quais seriam as melhores rotas para entrarem naquela terra, e eles chegaram destruindo o ânimo das pessoas. Não podemos entrar nessa terra, a congregação deu crédito àquilo. Olha como palavra negativa é uma miséria, não é verdade? Destruiu o ânimo deles, destruiu o ânimo daquele povo. O povo começou a chorar, o povo começou a murmurar, o povo se levantou para dizer: nós queremos voltar para o Egito, nós queremos voltar para aquele lugar de escravidão, que isso aqui foi um laço em nossa vida. Imaginem vocês, que coisa triste, e pereceram por causa disso. Terceiro, a confissão da fé na palavra de Deus tem o poder de nos animar e também animar a outras pessoas. A confissão negativa nos abate e abate a outros. Tem gente que só faz entulhar. É só o que é negativo, entulha a sua alma, entulha a alma dos outros, entulha tudo com essas palavras. Murmuração, reclamação, conversa. Foque-se no que é positivo. Meu Deus! O reverendo Paul Yanchou, ele fala muito sobre isso. Foque-se no que é positivo. Olhe as coisas positivas. Quando você fortalece o que é positivo tem um poder de arrastar as outras coisas atrás dele. Não foque-se no que é negativo, foque-se no que é positivo. Declare isso. Pense nisso, nas coisas positivas. Só vê o que não presta, só vê o que é negativo, só vê o que é menos relevante. A parte vazia do corpo, ela está ali. Quantas coisas boas existem na tua casa, quantas coisas boas existem na tua vida, quantas coisas boas lá no teu trabalho. Você pode ter um trabalho difícil até, mas tem coisas positivas. Olha, se não for a vontade de Deus, então entrega ao Senhor, não é verdade? Porque às vezes, meu irmão, a gente é funcionário de um lugar e não sei o que é que acontece, né?
Ou até mesmo o patrão, porque o patrão é mais difícil, porque sempre tem aquele pensamento de lutar ali para vencer. Mas não pode agir assim não. Você está comendo da onde? Essa é a terra prometida, é uma bênção. Deus pode te transicionar para outro lugar, mas você tem que, sabe, agradecer a Deus, dizer glórias ao nome do Senhor. Porque é dali que você está tirando o seu sustento. Você não vai infamar a bênção de Deus, não é verdade? Agora a confissão negativa bate. Ela traz essa instabilidade. Você chega num ambiente de trabalho, aí você conversa com um funcionário, aí o funcionário diz para você, empresa aqui até paga certinho, mas que ninguém vai para frente não, viu? Exige da gente esse patrão. Aí, qual é o seu sentimento? Rapaz, o negócio aqui é feio, não é verdade? Agora você senta junto de uma pessoa que diz para você, a gente trabalha muito aqui, viu? Até que a gente não ganha muito não, mas é legal, é bom. Aqui Deus tem abençoado. Aqui é um ambiente bom, tem colegas bons, patrão é gente boa, né? As coisas estão assim. E eu, por exemplo, estou feliz aqui. A pessoa diz, cheguei num lugar bom. Olha como você tem um poder de influenciar a pessoa, como você tem um poder de alterar as coisas. Você entende isso? Então nós precisamos fazer as pessoas se sentirem bem. Olha para quem está do seu lado e diga a ela, você está num lugar maravilhoso nessa manhã. Pode dizer para ela, seja profeta, não fica olhando para mim não. Olha, isso é muito bom. Vamos encerrando? A confissão da fé na palavra de Deus tem o poder de nos curar no corpo e na alma. Confesse a palavra, isso é vida para o seu corpo, diz a Bíblia. Sim, diz a palavra de Deus. Glórias ao nome do Senhor. A palavra do Senhor é saúde para nós. Declare a palavra, saúde para a nossa alma. Quando você declara a Bíblia, ela é assertiva em tudo. É ela quem tem, na verdade, ela quem pode dizer quem é você, o que Deus tem para você e o que você pode em Deus. Às vezes você fica lá, eu não sou ninguém, não sou nada. Eu me lembro daqueles dias passados, aqueles problemas que eu vivi lá na infância. E aquilo te gerou uma amarração terrível. Mas hoje você conhece a palavra. Sabe o que a Bíblia diz a respeito de você? Que você é filho de Deus, da família do Senhor. Que você é uma nova criatura em Cristo Jesus no dia que você se converteu. Que você é um homem ou uma mulher de Deus. Que você é uma geração eleita, um sacerdócio real, um povo escolhido. É assim ou não é que a palavra de Deus diz para você? Acerca de quem você é. Que você é um filho querido de Deus. Que Deus te ama. Que Deus destinou o céu para você. Jesus disse, eu vou preparar lugar, e se eu vou, e volto, para buscar vocês. Amém. Então, aí você diz, eu sou um Zé Ninguém? Quem é o Zé Ninguém que vai morar no céu, meu amigo? Os que vão morar no céu é da realeza, filho do Deus vivo e verdadeiro, do Rei dos reis e do Senhor dos senhores. Então nós temos tudo dito acerca de nós. Não creia no que o diabo usa outras pessoas para dizer de você. Sou derrotado, não é não. O apóstolo Paulo diz, em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Mais que vencedores. Não é verdade? Ah, mas eu não posso, eu não consigo. O que é que a Bíblia diz? O apóstolo Paulo também. Posso? Naquele que me fortalece. Não é posso todas as coisas em mim, não. Mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por fim, a confissão da fé na palavra de Deus tem o poder de consolidar nossos sonhos, mudando nossa realidade. A confissão negativa destrói nossos sonhos, pois palavras são sementes que prosperam segundo a sua espécie. Tudo que você vai fazer, esteja proferindo. Primeiro, tenha certeza que é a vontade de Deus. Isso é muito importante, é claro, né? A gente não pode sair por aí querendo fazer o que a gente vem da nossa cabeça. Mas se Deus está nesse negócio, então agora não quer dizer isso que você não vai ter problema.
Deus abençoou, não tem problema. Não. Os espinhos fazem parte da jornada. Perfeito. Imagine você. Eu não sei se você já teve a oportunidade de reformar uma casa, de construir alguma coisa, mas provavelmente, né? O que é que acontece muitas vezes? Você idealiza aquilo. Depois, você vai e começa a fazer ali também, né, o uso dos talentos dos profissionais. Contrata a Mônica como arquiteta. Já fiz aí o jabá, viu? Entenda. Aí ela vai desenhar seu projeto, não é verdade? Depois você vai contratar ali uma pessoa para executar aquele projeto. Executou o projeto, aquela casa está ficando bonita, depois você vai contratar a Lavite para fazer os móveis. Recebeu aí, irmã? Jesus, olha lá, ó. Amém? E no fim você vai parar e ver, e dizer, foi como eu pensei. A decoração é com Lânia aí, ó. Amém? Depois você vai entrar lá e dizer assim, do jeito que eu pensei. Uau, pegou. Amém? Do jeito. É o poder criativo que está em nós. Quando Deus me desafiou a compra desse terreno e a construção dessa igreja, rapaz, Deus faz cada coisa que só a misericórdia, viu? Eu disse, será que é Deus falando mesmo? Eu que estou ficando maluco? Não. Rapaz, a gente estava num boom, vocês lembram? 2012, imobiliário grande danado, e a gente sempre conversava, eu sempre falava com o João, ainda da necessidade que a gente tinha, né, João, de comprar um terreno, uma coisa, mas como, rapaz, a gente foi ver um terreno, subindo lá na frente do Imbuí, lá não podia, acho que foi até um conhecido lá da empresa que falou isso, porque a prefeitura não permitia, todas as barreiras aqui, ninguém vai construir igreja, negócio de igreja, então vamos lá, e a gente procurando terreno, até que surgiu esse terreno, e a gente fez a compra e tal, vamos construir, vamos fazer uma igreja pensando, né? Não no hoje, vamos pensar no futuro, então vamos fazer algo relevante. Comecei a idealizar, mas entre a ideia e a execução, existe o caminho dos recursos, né? O caminho que só Deus pode nos ajudar a trilhar, que é o caminho do milagre. Uau! Mas cada coisa, cada compartimento aqui, veio do poder criativo, do pensamento e da confissão de fé. Muitas vezes eu entrei aqui em construção para orar e declarar a palavra de Deus, que tudo ia sair do projeto. Enquanto isso era um terreno aqui que tirou mais de não sei quantas caçambas de cascalho aqui de dentro, de barro, misturado com cascalho. E a gente, aquela luta, e eu declarando aqui. E aquilo que um dia foi um pensamento, através de uma confissão de fé e das ações, se tornou realidade. Veja como as coisas são. Se a gente tivesse sentado e ficado, tudo é difícil, muito difícil. E agora? Onde é que a gente vai arrumar os milhões que nós precisamos? Onde é que para comprar o terreno e fazer a construção? Não tem como. Porque nós não somos uma igreja grande em número ainda. Não vai dar certo. Isso é loucura. Isso é loucura. A gente tinha acabado de construir uma igreja grande lá no interior, né? Lá em Bom Jesus da Serra. Sabe onde é que a gente estaria agora? Em algum lugar alugado por aí. Com o coração se crê e com a boca se confessa. É assim que nós estamos pavimentando o nosso futuro em Deus. Vamos nos colocar em pé, embora? Vamos lá. Glória a Deus.